Hoje a gente vai falar sobre rejeição. Eu sou Boris, especialista em inteligência emocional para o mundo do trabalho e venho aqui trazer experiência com estudos, tanto na parte de organização e métodos como na parte de inteligência emocional, para dar para vocês possibilidade de trabalhar com as emoções no mundo do trabalho. Por que a rejeição dói tanto? Por que dói tanto? Porque a rejeição é uma ferramenta que a gente tem quando nós somos criança. Quando viemos ao mundo, nós dependemos muito dos pais. E aqui não é para botar só a culpa nos pais, é para entender o mecanismo de funcionamento. Então, a criança, ela precisa se afirmar, ela precisa ter uma linha do que ela vai ser, do que ela vai construir, do que vai ser o bom para ela. E por isso que somos seres que foram criados com uma necessidade de referência. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele não é independente e ele cria um padrão de referência com os pais. Criando um padrão de referência com os pais, a rejeição é um mecanismo que a gente tem de criar uma linha, uma afirmação. Então, já vamos partir assim do princípio que todo mundo já sentiu a rejeição uma vez ou outra na vida. É normal sentir rejeição e dói. Tá? Por quê? Porque a rejeição é um mecanismo de dizer você não está tomando o caminho certo, então isso eu rejeito, eu não olho e você tem que tomar um outro caminho. E muitas vezes isso não acontece numa coisa racional, acontece, por exemplo, um pai que não ouve o filho, ou coisas assim, e a gente vai sentir, ou o pai estava dando atenção mais a um filho que o outro, a gente vai se sentir rejeitado. Não importa, às vezes, onde a gente foi rejeitado, importa o que a gente faz com isso hoje. É um mecanismo que existiu, a gente não está aqui para mudar o passado, a gente está aqui para entender como a gente acha que esse mecanismo daqui para frente. Então, a rejeição dói, é um mecanismo feito para doer. Só que quando a gente traz isso ao nível do trabalho, a gente vai identificar a rejeição com coisas que a gente tinha a certeza que aquilo estava certo. Então, pode ser uma ideia nossa, pode ser uma participação em um grupo de projeto, pode ser uma promoção, pode ser uma fala nossa, pode ser até um bom dia de um superior. Então, a gente relaciona muitas vezes a dependência de uma pessoa, dar o aval dela em coisas que nós estamos apresentando. Ora, isso é um sistema do ego. O ego, ele apresenta ali um sistema, ele diz, ok, eu tenho razão, o nosso ego é a nossa afirmação. Então, eu tenho razão, eu vou apresentar aqui minha ideia e eu vou com isso. Só que, o que acontece? A rejeição, ela trabalha sobre que ponto? Ela trabalha sobre a opinião do outro. Então, do momento que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente convive com pessoas, a gente está expondo, nossa ideia é a gente está expondo quem nós somos. E quando a gente se expõe, a gente pode ter duas respostas. Uma, que a pessoa concorde, e outra, que ela discorde. Ou, às vezes, é uma concordância parcial. Mas, muitas vezes, a gente espera a concordância. Então, quando a gente tem a discordância, isso dói. Entendendo esse mecanismo de concordância e discordância e o nosso ego, que é a nossa afirmação, a gente está reproduzindo uma imagem que a gente sempre trabalhou com isso na vida. Eu afirmo e, do outro lado, eu tenho uma pessoa que está de acordo, condena aquilo que eu estou pensando. Perfeito? Só que esse mecanismo, às vezes, ele pode ser um pouquinho enviesado. Por quê? Porque muitas vezes a gente põe no outro toda essa capacidade, ou toda nossa segurança de que o outro vai sempre concordar com a gente. E é fato que, muitas vezes, a gente não vai encontrar pessoas que concordem 100% com a gente. O mecanismo de concordância ele não é para ser automático. Então, na exposição, quando eu vou para uma outra pessoa, eu aguardo uma confirmação, que seja um projeto, que passe a ser um grupo, promoção, um bom dia, e aí eu posso encontrar ou não encontrar. Quando eu encontro, está tudo bem, minha ideia foi boa, meu ego sobe, eu sou. Quando não encontro, isso
impacta diretamente na nossa autoafirmação e na nossa autoconfiança. Ora, impacta como? Aquela rejeição se transforma numa emoção. Pode ser uma das três que a gente chama de mais negativas, né? Tristeza, raiva e medo. E aí impacta direto e a gente sente uma tristeza, não fui reconhecido, ou um medo, ou eu vou perder meu emprego, ou a raiva, pô, não me escolheu, não me ouviu. E isso acaba nos abalando. Então aqui a palestra é entender como é que esse mecanismo funciona entre a nossa necessidade de confirmação externa que nossas ideias, que nossa posição, que nós mesmos somos o ideal, como nós pensamos dentro da nossa cabeça e como o nosso sistema sempre funcionou. Eu preciso que alguém me dê a linha para onde eu tenho que ir. Então, do momento que a gente se expõe e que a gente precisa da confirmação do outro, eu vejo duas possibilidades, ou três possibilidades que a gente pode estar vivenciando. A primeira é a mais conhecida, é aquela que eu vou, resposta positiva está ótimo, resposta negativa, emoção. Emoção machuca, dói, e eu fico na tristeza, eu fico no medo, eu fico na raiva. E daí por diante isso pode durar dias ou até semanas, em alguns casos. Essa é uma das reações naturais. E aqui a gente está numa palestra que o intuito é falar de inteligência emocional. Então, quando tem uma emoção que é ativada, ou a gente guarda ela, mas essas emoções acabam trazendo mais sofrimento, que a gente fala das emoções em algum momento, ou a gente tenta lidar com isso. Então, a segunda opção que eu vejo é nós irmos, na verdade, a gente vai sempre se expor. No momento que a gente sai da cama, a gente já começa a se expor. No momento que a gente está no trabalho, a gente se expõe. Todos os trabalhos têm interações. Interações são exposições. Mesmo o trabalho manual, ele vai se expor porque a gente vai produzir um resultado. Aquilo é uma exposição. Então a gente vai ter o chefe, uma pessoa falando que sempre está bom, ou falando que tem que ser melhor. Só o fato, às vezes, um superior falar, tá bom, mas poderia ser melhor, aquilo já cai para o lado que a gente chama mais de negativo, quer dizer, eu não fui bom o suficiente. Então, agora a segunda opção desse não fui bom o suficiente é o que a gente faz com isso. Ou da pessoa falar não. E aí entra a segunda opção. A segunda opção, no meu ver, é a opção de questionar. É a opção de entender por que não foi aquilo, por que não foi tão bom. Pode ser um aspecto racional, isso é ótimo, porque às vezes eu posso completar uma ideia com a outra. Pode ser um aspecto ambiental, que naquele ambiente a minha ideia estava muito similar a outras, ou concorrendo coisas que eram melhores, ou mesmo o número de pessoas, ou mesmo o tempo. É só eu ter um racional para eu tentar entender ali a lógica, ou se fui eu, ou meu trabalho não foi bom, já faz alguns meses que não estou dando a satisfação, então vamos mudar. Então isso é a capacidade que temos de questionar, é entender, não é com raiva, não é com tristeza e não é com medo. É simplesmente, opa, não foi minha ideia que foi escolhida, então deixa eu entender só porque esse ponto, ouvir os argumentos do outro. Isso completa, isso enriquece. Com argumentos do outro, a gente cria um estímulo para a próxima vez já ter o modo de pensar da pessoa. E com o modo de pensar da pessoa, a gente acaba já trazendo a nossa nova ideia modulada com o sistema de pensamento da pessoa. Terceira possibilidade que eu vejo é a afirmação interna. Quer dizer, isso é um trabalho interno de inteligência emocional que a gente vai fazendo ao longo de um tempo, onde a gente já tem o que a gente chama um ego ou uma autoestima equilibrada. O ego ele não é sempre ruim, ele só tem que ser bem equilibrado. Ele tem que ser equilibrado da maneira suficiente para quando eu chegar a apresentar o meu projeto, apresentar a minha solução, ser um candidato e aquilo não der certo, eu entendo, eu posso até optar pela opção número 2, questionar, mas aquilo não abala quem eu sou.
aquilo não abala a minha estrutura interna, aquilo não abala a minha autoconfiança, minha autoestima, minha autocapacidade de fazer as coisas. Então, o que acontece? Eu posso até sentir um pouco de emoção, mas ela passa rápido. Eu sei, ok, não foi dessa vez, será da próxima. Não foi por aqui, mas será por ali. Então, é como se eu tivesse a possibilidade daquela negativa, que aquilo, ok, é mais um aprendizado, não é uma ferida. Vamos lembrar que todos nós temos, a gente está mandando sempre no nosso ambiente ideias e soluções que sejam a gente, ou que sejam nossas ideias, ou que seja uma planilha, ou que seja uma apresentação. Em 99, às vezes a gente vai acertar uma vez. Em 20, talvez a gente vai acertar uma vez. Em 10, talvez a gente vai acertar uma vez. Não importa. A gente tem que ir testando e corrigindo, testando e corrigindo, testando e corrigindo. Acertar todas as vezes é quase impossível. Então, a rejeição não é um positivismo, ela faz parte do mecanismo de aprendizado. Então, a gente tem que aproveitar esse mecanismo. Se usamos a rejeição para só ficar na emoção negativa e disparar o medo, disparar a tristeza, ficar no seu canto sem fazer nada, ou disparar a raiva, a gente não vai estar usufruindo desse mecanismo que tende a nos ajudar a ser cada vez melhor. Porque foi assim que nós fomos criados. A gente é rejeitado por nossos pais para ir acertando o caminho. E não acertando só o caminho da empresa, mas acertando o nosso caminho interno, para a gente ser uma pessoa completa. Se nossa ideia não é pega aqui, ela será pega em outro lugar. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço bem, que é um exemplo de uma... A pessoa estava numa posição na empresa, essa posição mudou de país. E a pessoa tinha certeza que como ela podia fazer essa mudança, ela se candidatou, mas no fim a empresa decidiu que não ia expatriar essa pessoa. Então teve uma rejeição. A pessoa aqui, em vez de ficar triste, ou brigar, ficar com raiva, pode até ter tido essas emoções. Ela começou a procurar uma nova solução, no momento que a empresa estava ok, vamos decidir agora quem vai para lá. Isso demora. Isso não é de um dia para o outro. E nesse momento a pessoa teve um tempo de achar um novo projeto. O que aconteceu nesse caso foi que até a empresa voltou e falou: opa, a gente se enganou. A gente quer que você vá. Mas aí já era tarde. A pessoa aqui já tinha achado uma solução que ela entendia como sendo melhor. Então a rejeição deu para ela uma iniciativa de procurar uma coisa dentro da empresa, né, que fosse melhor. E ela já não pensava mais fazer esse deslocamento, até porque como ela foi rejeitada no primeiro momento, talvez ela não era a melhor opção e tudo bem. Então a empresa tomou uma decisão de pegar. Só que aí a empresa viu que era muito mais difícil uma nova contratação. Isso acontece. E a pessoa conseguiu com isso passar pelo processo de rejeição e abrir uma nova porta. Às vezes portas estão fechadas simplesmente para a gente olhar e ver um outro caminho. Não quer dizer que todo mundo tem que mudar de emprego a cada rejeição. Quer dizer que, pela rejeição, a gente tem que mudar a nossa ótica, ou na verdade ficar testando, ou mudar nossa maneira de apresentar. É um mecanismo que a gente pode aprender. Ah, mas eu aprendi aqui, mas não é utilizado, tudo bem, não é utilizado aqui, mas isso cria em você e uma característica sua dentro de você que será utilizado para o futuro. Então, a rejeição, ela vive, ela dói. Mas o que a gente faz com isso? É transformar em algo positivo. Ah, mas na hora dói. Dói. E dói para todo mundo. Então, é o mecanismo da dor para a gente aprender. Ora, quanto mais a gente vai trabalhando no mecanismo de, ok, fui rejeitado e não é um problema, eu posso fazer outra coisa, menos a dor nos impacta. Se você chegou até aqui, é que esse assunto de inteligência emocional te interessa muito e você está comprometido com isso. Então, aqui, deixa um comentário. Qual foi a rejeição que você já viveu e o que você aprendeu com ela? Qual o aprendizado que você passaria para uma outra pessoa? Um exemplo do que você, ou um amigo, ou alguém, conseguiu utilizar a rejeição como uma melhora para o seu dia a dia.
E se você gostou, me siga aqui, compartilhe esse vídeo e continue seguindo que vamos ter mais palestras sobre esses temas interessantes.